Ok. Então, a argumentação é sempre você expressar um ponto de vista e você defender esse ponto de vista, tá? Então, por meio de argumentos, que a gente vai ver certinho nos textos mais pra frente como que você vai defender essa argumentação, tá? Defender esse ponto de vista. E aí, essas daqui são as características do texto argumentativo. O texto argumentativo, ele sempre vai ter uma linguagem mais impessoal. O que é uma linguagem impessoal? É uma linguagem na terceira pessoa. Então, você não vai trazer a primeira pessoa aqui. Você vai trazer não vai trazer a primeira pessoa, você vai trazer a terceira pessoa. Então, por isso que fala assim, não escreva em primeira pessoa, não escreva eu acho. Isso eles não podem escrever mesmo, né? Não escreva eu acho. Vocês não vão encontrar geralmente isso. Geralmente é em terceira pessoa para mostrar essa separação, né? Para mostrar, para esse texto parecer um senso ali, um bom senso, sabe? Aquela coisinha que tá na sua cabeça tentando te convencer que aquilo, na verdade, é a melhor coisa a se fazer. Então, é mais isso, para ficar mais impessoal, mas isso é a sua opinião, né? E o texto geralmente é na norma padrão, né? Então, os verbos geralmente são no presente do indicativo. Então, o que são verbos no presente do indicativo? São verbos mais diretos, assim, e eles indicam mais a certeza. Eles são verbos que não indicam, por exemplo, dúvidas. E geralmente é no presente do indicativo. Então, é no presente, no agora, e o indicativo é que indica certeza, tá? Então, geralmente são verbos que indicam que isso está acontecendo com certeza agora, que você tem essa opinião com certeza agora, tá? E nesse caso, o autor, a maior preocupação do autor aqui é a precisão das informações, né? Então, ele não está querendo mostrar a emotividade, o sentimento dele, o pensamento dele. Ele quer mostrar uma informação precisa e convencer as pessoas de que essa informação está correta, tá? E de que essa informação é a melhor e que esse ponto de vista é o melhor, tá? E aqui, quais são os elementos de um texto argumentativo? Então, todo texto argumentativo ele vai ter um tema, né? Que é um assunto abordado. Então, todo texto argumentativo vai ter um tema. E, assim, geralmente é um tema que é mais polêmico, que dá para você ter várias opiniões. E aí ele vai ter uma opinião ou tese, né? É a mesma coisa. Isso, né? São dois nomes para uma mesma coisa. Que é basicamente você ter um ponto de vista sobre o tema que você vai defender. Por exemplo, vamos pegar um tema bem polêmico, sei lá, aborto. O tema é aborto. A opinião da pessoa pode ser ser a favor da legalização do aborto ou ser contra a legalização do aborto. Então, isso são teses, são opiniões. E aí você vai argumentar, né? Então, argumentos são o quê? É aquele meio, né? A parte mais importante, que é você convencer a pessoa de que ou a legalização tem que acontecer ou ela não tem que acontecer. E aí é onde vai ter, geralmente o autor vai trazer dados, vai trazer provas, né? Para mostrar que realmente isso é a melhor coisa a se fazer. E depois tem uma conclusão, que geralmente é um fechamento, né? O autor, ele reafirma a sua opinião, ele reafirma que aquilo é a melhor questão mesmo, né? A melhor... é o melhor caminho a se seguir. E, por exemplo, aí reafirma que a legalização do aborto é importante. Não, a não legalização do aborto é importante. Então, reafirma e geralmente dá uma reflexão no final, tá? Então, essa é mais ou menos a estrutura que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem esse exemplo, que é uma carta, para a gente ver mais ou menos como que a argumentação está funcionando aqui. Então, a carta sempre começa com prezados redatores, né? Prezados ou querido, enfim, com vocativo assim. E depois, nesse caso, tem uma coisa aqui que é importante eu falar. Nesse caso, tá aparecendo a primeira pessoa, tá? Então, começa com acompanho diariamente esse jornal. Mas é porque é carta, tá? Vocês vão ver nos outros exemplos que os outros exemplos não estão em primeira pessoa, eles estão em terceira pessoa, tá? Então, os outros exemplos. Esse daqui... ele está em carta até porque eu quis trazer uma carta, porque geralmente é um gênero que aparece bastante, até para vocês escreverem também,
tá? Então, aqui a gente tem, acompanho diariamente esse jornal e não o leio apenas, mas também me questiono sobre o conteúdo que é nele reproduzido. Dessa forma, ao renegar a posição de leitor passivo, me vejo na função de expressar meu descontentamento. Ó, já apareceu aqui a opinião, né? Essa pessoa não tá descontente com alguma coisa. Meu descontentamento perante a matéria veiculada no caderno cotidiano do último dia 22 de julho. Então, já tá falando que provavelmente essa pessoa discorda de alguma coisa que tem nessa matéria, que tinha por objetivo informar sobre uma nova linha de cerveja para cães. Isso aqui aconteceu mesmo, teve essa reportagem, tá? Isso aqui foi até um tema da Unicamp. Então, e presta atenção que geralmente o texto argumentativo, ele começa com essa contextualização. Você já não chega falando assim, essa é a minha opinião. Não, você tem que dar uma contextualizada antes, né? E aí depois assim, abarcada pela explosão de produtos de consumo humano que ganharam versões para animais domésticos, a reportagem exalta a bebida para os cães, como se ela levasse a outro nível o companheirismo do animal, que agora acompanha o dono até na cervejinha de cada dia. Inclusive, o texto ilustra essa ideia por meio do caso de um cachorro que foi inserido pelos donos com sua cerveja especial na festa de comemoração por um time de futebol. Então, tá falando que, olha, é problemático ter isso, né? É problemático ter esse tipo de construção, né? Da cerveja e tudo mais. E aí a gente vai ver por que essa pessoa acha problemático. Aí ela fala assim, me incomoda assim que não surja na matéria nenhum questionamento sobre consequências mais sérias desta banalização do consumo de álcool em nossa sociedade. Mesmo que a bebida dos cães não possua teor etílico, né, que é alcoólico, a referência é clara, principalmente entre aqueles que possuem menos maturidade para avaliar suas atitudes, os adolescentes. Então já falou por que é problemático, né? O argumento teria que ter falado um pouco, porque adolescente tá ali naquele contexto, ele vai ver a cerveja, vai ser como se fosse uma apologia, né? Para ele vai ir lá e, então normal, eu posso tomar também. E ele vai comprovar. Como que comprova, né? Porque para você comprovar seu argumento, você precisa de dados, você precisa trazer dados aqui. Então ele fala, dados de um estudo publicado no periódico Drugs and Alcohol Dependence mostram que 88, aqui deveria ser %, tá? Dos jovens brasileiros de 14 a 17 anos entrevistados na pesquisa já se embebedaram ao menos uma vez na vida, sendo 1/3 deles num período recente de 1 ano. A pesquisa também revela que, muitas vezes, o contato com a bebida se associa ao ambiente familiar, já que quase 25% daqueles que afirmaram ter se embebedado estavam em casa própria ou de parentes quando fizeram pela última vez. Então tá aqui a problemática, tá falando, olha, eu trouxe um dado para mostrar que isso acontece muito na casa das pessoas. Além disso, 17% foram acompanhados por pais ou tios, o que denuncia a naturalidade com que tal atitude é encarada por seus responsáveis. Então tá vendo que tudo isso é argumentação, tá provando por que essa matéria foi problemática. Então, se agora até o cão está apto a compartilhar da bebida, como fazer com que os jovens não se sintam ainda mais estimulados a abusar do consumo de álcool? Então, aí reafirma essa argumentação. Não pretendo me colocar por meio dessa como um moralista ou defensor do que alguns chamariam de bons costumes, mas me indigna o fato de que este jornal não tenha proposto um debate relevante sobre o assunto e simplesmente transcreva um fato que contribui na institucionalização velada do abuso de álcool por parte dos jovens. Então, aqui está falando sobre por que isso, né? Ele reafirma, falando que é problemático aqui em cima, né? Ele reafirma, tipo, olha, isso é problemático e por quê, né? E o que vocês deveriam fazer? Então, geralmente é nessa estrutura aqui, tá? E aí, alguma dúvida até aqui? Ficou alguma questão? Gabriel, eu vi que você me mandou aqui no chat, daqui a pouco eu te respondo, tá? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Estão me ouvindo aí? Estão vivos? Tá todo mundo aí? Tá, né? Então, beleza. Então, assim, vocês vão fazer o exercício, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Quem for terminando, vai me avisando aqui que terminou, tá? Dúvida também. Ah, tá. Tem um exercício que ele vai falar sobre contra-argumentação, tá? Quem souber página, por favor, passa pro Gabriel Marques, porque eu não sei página.
tem um exercício que ele vai falar sobre contra-argumentação. Eu não lembro qual que é, eu acho que é o segundo, o terceiro, é bem no começo. E o que é contra-argumento? Porque vai falar qual que é o contra-argumento. Contra-argumento é quando você pega um argumento oposto e você mostra que esse argumento estava errado, tá? Então, por exemplo, você pega o argumento, igual, vamos pegar o exemplo que a gente já tinha visto aqui, né? Da questão do aborto. Então, uma pessoa que está defendendo que legalizar o aborto não é interessante, ela pode pegar um argumento de quem defende a legalização do aborto, trazer para o texto dela e falar que aquilo, na verdade, não faz sentido. É basicamente isso, tá? É meio que a gente chama de jogar o feitiço contra o feiticeiro, né? Você pega o argumento oposto ao seu, traz no seu texto e destrói ele, tá? E fala que ele tá errado. Então, só para vocês entenderem, porque isso vai estar em algum exercício, mas depois, se ficar ainda meio nebuloso, eu explico com mais calma depois. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês vão me falando, tá? Por aqui e vão me avisando, eu vou dar um tempinho. Se eu for vendo que muitas pessoas estão terminando, eu vou perguntando se os outros terminaram também, mas todo mundo que terminar me avisa no chat, tá? Até porque eu vou contar isso como presença, tá? Porque eu acho que vocês sabem, mas o Matheus pede pra gente contar como presença. Então, eu só vou contar como presença quem responder no chat quando tiver terminado, ok? E aí, os que não responderem, eu vou perguntar no chat também se terminaram ou não, para vocês me responderem. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me falem. Voltar a gravar aqui. Então, nesse caso aqui, espera só um pouquinho, gente, que tá dando só um probleminha que eu vou ter que... Aqui, deixa eu voltar a gravar. Então, assim, ó. Nesse caso, esse texto aqui, ele vai falar sobre essa questão da política e dessa questão da violência, né? Toda essa questão de como resolver essa questão da violência. E se vocês olharem já no título, né? Ele já vai informar que existe uma falta de interesse por parte da política, né, para resolver essa questão. Então, o título, ele já ajuda a responder essa parte, essa questão, né, de que há desinteresse por parte das autoridades em resolver questões de violência. Então, o título já fala isso, o texto confirma depois, né? Então, depois, nesse caso, a D fala, porque foi uma que colocaram, né? Custa caro ao governo federal combater a violência. Eles não falam que custa caro, eles falam que um fica culpando o outro. Ele fala o governo federal culpa os estados, que culpa o governo federal, que culpa o município e tudo mais. Não fica esse jogo de tipo um culpa o outro. Então, é mais essa questão aqui que não está falando o que é mais caro, só está falando que é uma questão de que ninguém tem interesse, nenhuma das pessoas tem interesse aqui, né? O Gabriel falou que tinha colocado a C, né? Que ele está falando que é inédita a normalidade dos assaltos atualmente. Em algum momento, deixa eu só achar aqui, que ele fala que na verdade não é inédita. Sabendo que se tratava de uma situação específica que dificilmente poderia repetir. Se hoje esse ato já é considerado normal, e essa normalidade tem tornado as autoridades desmotivadas a resolver de fato a situação. Nesse caso, porque está falando que é inédita a normalidade dos assaltos atualmente. Essa questão, ela tem uma coisinha meio chata, assim, que ela poderia estar certa se não tivesse a E. Tá? Porque a C, ela tem uma pegadinha, na verdade, no jeito que fala, né? Tá falando que é inédita a normalidade dos assaltos atualmente. E essa questão do atualmente, ela entra em confronto um pouco quando fala assim, né? Porque tem esse trechinho de cima. Antigamente, quando se falava em assalto, todos ficavam apavorados, sabendo que se tratava de uma situação específica que dificilmente voltaria a repetir-se. Porque, na verdade, ele não tá falando, ele tá falando que as pessoas ficavam assustadas antigamente, mas não que elas não achavam normal, né? Então, tem essa coisinha chata de que não é que ele não...
é inédito agora, que só agora eles estão achando normal. É que agora aumentou. Mas também no texto, não está falando que antigamente eles não achavam normal. Eles só falaram que antigamente eles tinham essa ideia de que eles não ficavam, que eles ficavam muito apavorados e eles achavam que era uma questão muito específica, né? Então, por isso que seria a E, que é a mais correta, assim. Essa C, ela tem essa coisinha chata, mas é uma questão de interpretação mesmo, de ver essa coisinha bem específica, assim. E na 2, o que vocês colocaram? Ok, praticamente todo mundo colocou B. Gabriel colocou A. B, A não, B. A e B e A. Não é A, né? Gabriel colocou A. É de baiano. Tá, vamos lá para essa daqui, que é da contra-argumentação, né? Que eu tinha falado para vocês. Onde tem uma contra-argumentação é na B, sim, né? Que lembra que é aquilo de você trazer o argumento oposto e falar que ele tá errado. Então, por exemplo, nessa parte, uma Copa não deixa o país mais rico, existe um pressuposto de que a Copa deixaria o país rico, né? Então ele já está indo contra essa ideia, né? Uma Copa não deixa o país mais rico, porque está indo contra essa ideia de que muitas pessoas defendem de que a Copa deixaria um país mais rico, tá? Até o próprio título desmente isso. Então, na A, que ele fala que o Gabriel colocou que fala a grana está vindo, nesse caso não tem nenhum tipo de contra-argumentação, porque ninguém está falando o contrário, né? Também, assim. E ele está falando de uma fala de uma pessoa, né? Ele está falando de uma fala de uma pessoa que gritou: a grana está vindo. Por mais que no texto, depois, ele vai. Ele vai contra-argumentar essa ideia, ele não está contra-argumentando nessa fala, né? Quando ele fala a grana está vindo. Não, o contra-argumento não está aí, ele está depois, né? Então, na B, estaria o contra-argumento já, porque ele já falou: a Copa não deixa o país mais rico. Que meio que contra-argumenta essa ideia de que a grana tá vindo, que vai ter muito dinheiro. E na 3, o que vocês colocaram? Tá, várias pessoas colocaram E. E é isso mesmo, tá? Isso aqui eu acabei. Desculpa, eu não sei quem falou aqui, mas eu não consegui escutar. Não sei se era uma coisa importante também. Se for, repita, por favor. Aqui realmente é a E, porque às vezes, uma palavrinha vai mostrar essa argumentação. E às vezes é isso mesmo, infelizmente. Igual aqui, mostra que na verdade a pessoa está concordando, né? Se ela fala, naquele tempo ainda não havia os caminhões de plástico. Felizmente. Esse felizmente tá falando que, na verdade, a pessoa acha ótimo não ter caminhão de plástico. Porque se ela mudasse, por exemplo, a palavra para infelizmente, ela estaria dando uma opinião contrária. Então tá aí a opinião. E lembrando que essa opinião, ela pode estar em palavrinhas só, né? Igual aqui nesse caso. Então, aí agora a gente tem esse texto maior que ele vai ser para as outras questões, né? E, gente, eu não entendi, assim, vocês que, tipo, falaram que na 4 tinha escrito umas coisas, esse F10. E não foi justamente o Rig que fez essa pergunta? Você estava na página errada, Rig? Porque eu tô vendo aqui as perguntas anteriores. Então, o Rick estava em outra.
né? Porque assim, você estava perguntando uma coisa bem... Você estava perguntando esse negócio de FDS. Não tinha FDS nenhum nessa questão. Mas enfim, gente, vamos lá para a gente terminar. Na 4, o que vocês colocaram? Tirando o Rick, que não sei, né? O que ele estava fazendo aí da vida. Ok, várias pessoas colocaram B. Ah, o Rick tá precisando de óculos. Precisando né? É bom ir no oftalmo. Tá, então B de Beto Carreira, é isso mesmo, tá? Tá certíssimo. Porque no final, quando a gente coloca, principalmente em artigo de opinião, que é nesse caso aqui, né? Em artigo de opinião, a gente coloca geralmente é uma pessoa que sabe do que está falando, né? Para poder defender algum tipo de opinião. Então, por isso que coloca aqui no final que ele é tudo isso, que ele é advogado, que ele é coordenador de não sei o que, não sei o que lá. É com o objetivo de mostrar que o autor é autoridade no assunto abordado. Logo, sua opinião é muito válida, né? Então, dá força na argumentação que falar. É uma pessoa que é advogada, que trabalha com criança. Então, ele não está falando qualquer coisa, né? E na 5, o que vocês colocaram? Tá, até agora dividido entre C e D, umas pessoas não sabem. Foi essa que eu acho que algumas pessoas falaram que estava em dúvida, entre a 5 e a 5 e a 7 também. Então, a 5 é a C, tá? Então, por que é a C? Fala assim, de acordo com o artigo, qual é o argumento daqueles que defendem a redução da maioridade penal? Então, de acordo com o texto do fulano aí, que eu esqueci o nome dele, Renato, eu acho, Então, com base nesse texto dele, né, do Renato, qual é o argumento daqueles que defendem a redução? Ele não defende, né? Então, qual é o argumento que ele apresenta das pessoas que defendem? Então, seria ser, né, que a violência está aumentando porque as penas que estão previstas em lei e ou sua aplicação são muito leves para os menores de idade. Eles falam isso lá, né? Deixa eu até voltar aqui para ver se eu acho onde ele apresenta essa ideia. Se alguém achar aí também. Tá no primeiro parágrafo. Já, né? No primeiro parágrafo fala assim: acreditam que a violência pode estar aumentando porque as penas que estão previstas em lei ou a aplicação delas são muito suaves para os menores de idade. Aí depois ele fala, mas é necessário pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime. Então, ele tá aqui já no primeiro parágrafo, ele apresenta essa ideia da outra pessoa, né? Então, no caso, é isso daqui, né? Essa opinião das pessoas que são a favor da redução, e ele não é, né? E a 6, o que vocês colocaram? Professora, falando nisso, você já assistiu uma série que chama Olhos que Condenam? É a série dos olhos. Não, mas tá na minha lista. É uma da Netflix, né, que fala sobre um julgamento. Eu não sei se é essa que fala sobre um julgamento específico. Julgamento. Os caras ficaram presos, eu acho que 10 anos, passaram a juventude inteirinha na cadeia, daí chegou lá, era outro cara que tinha estrupado uma mulher. Sim, sim. Falam que essa série é super boa e super complicada, assim, porque mostra realmente como é falho, né? E por isso, e eles até... Eu acho que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque lá tem pena de morte também, é super problemático isso. No Center Park, lá em Nova York. Sim, sim, é super complicado. É uma ótima indicação aí para quem quiser assistir coisas sobre isso. Mostra muito bem como é bem problemático a gente ter principalmente essas questões de pena de morte e tal, porque né, muitas vezes acaba errando o veredito das pessoas e julgando errado. Enfim, então a 6
São opiniões defendidas por Renato Rosseno, em seu artigo, exceto. Exceto é qual é a que não tá certa, tá? Então, a única que ele não defende é a B, né? Ele se mostra contra a redução da maioridade penal porque defende... Então, assim, a primeira parte tá certa, ele se mostra contra a redução da maioridade penal. A segunda parte não tá certa, porque defende a ideia de que os menores de idade não devem ser responsabilizados pelos seus atos infracionais. Todo o resto, eles falam, mas ele fala, mas essa daqui ele não fala, tá? Então, e tá até em algum parágrafo, vocês vão olhar lá, eu só não vou voltar com calma, porque a gente já tá em cima da hora. Mas ele fala justamente que não é isso, ele acha que tem que responsabilizar, mas dá. E a 7, o que vocês colocaram? Ok, várias pessoas colocaram B, né? E eu uma pessoa C. Então, aqui de novo, né? São características assumidas por esse gênero textual, que é o artigo de opinião. Exceto, de novo, qual que tá errada? Polêmico, sim, sempre no artigo de opinião o tema tem que ser polêmico. B, o autor apresenta nesse gênero apenas opiniões contrárias em relação ao tema debatido. Não, né? Ele apresenta opiniões, a gente já viu. Opiniões tanto das outras pessoas quanto dele também, né? Então ele apresenta, tipo, todas as opiniões, as contrárias e as que ele defende. Então, por isso que esta é errada. Na C, o autor expõe seu ponto de vista sobre o tema, argumentando de modo a convencer o leitor da opinião que ele defende. Sim, né? Ele sempre vai expor o seu ponto de vista argumentando de uma forma a convencer. Isso em todo texto argumentativo. E o autor informa nesse gênero a respeito de um fato ocorrido de interesse público. Sim, aconteceu isso, essa questão da redução da maioridade penal, as pessoas queriam, e é de interesse público, né? O Gabriel perguntou se era para colocar as características certas ou erradas. Erradas, né? Porque é o exceto aqui, né? Sempre que tiver exceto, vocês circulem, porque o exceto, quando ele mostra o exceto, é para você mostrar a errada, a que não condiz. Então ele fala, são características assumidas por esse gênero textual, artigo de opinião. Exceto, então várias são, tirando uma. O exceto, ele fala que é exceto uma, né? Tirando uma questão. Então a única que está errada, que não está certa, né, é a B. Então é isso, gente. Alguma dúvida com relação a alguma dessas questões? Eu vou mandar para vocês um áudio depois explicando algumas questões sobre a redação, porque algumas pessoas vieram me perguntar, então algumas pessoas não entenderam o que era direito para fazer. Então eu vou mandar um áudio lá e vou pedir para o Matheus encaminhar, tá? Então é isso, gente. Deixa eu ver se o Matheus está aqui, para eu passar para ele a aula. Não, ele não. Ele tá? Ah, tá sim. Tem um outro orienta aqui.